Graças a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor, amém? Quantos têm essa paz de verdade, pode dizer graças a Deus. Em oração a Deus, eu pedi ao Espírito Santo para ministrar em meu coração uma palavra, para assim eu poder partilhar com os irmãos. O Espírito Santo trouxe em meu coração, livro do Gênesis, capítulo 21, você que trouxe a sua Bíblia, se puder se colocar de pé, como de costume, para reverenciar a palavra de Deus, faça isso. Caso, claro, você não tenha nenhuma dificuldade. Livro do Gênesis, capítulo de número 21. Enquanto você abre o texto sagrado, aproveite também para abrir o seu coração essa noite, para assim receber a palavra de Deus. Capítulo 21 de Gênesis. Deus seja louvado. Quantos encontraram o texto sagrado? Pode dizer amém? Capítulo 21 diz o texto: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado. Você pode repetir essa expressão, ao tempo determinado, comigo no tempo 3? Vamos lá, 1, 2, 3. Ao tempo determinado. Mais uma vez, 1, 2, 3. Ao tempo determinado. Versículo 3. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. O nome de, mais uma vez, o nome de, que significa riso. Então fale para alguém que está do seu lado: você ainda vai sorrir em tempos difíceis. Pode tomar o teu assento. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza, pela sua reverência à palavra de Deus. Quem me ouve diz amém. Meus irmãos, o texto em que nós acabamos de ler, nós estamos inseridos em um contexto bíblico, cujo personagem da vez, ele é a nossa árvore genealógica, visto que a partir de Abraão que iniciou-se a árvore genealógica. O que é a árvore genealógica? Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Dan, Naftalim, Gad, Azer, e assim sucessivamente até chegar em nós. Então, a partir de Abraão, iniciou-se a árvore genealógica. Nós chamamos Abraão de pai da fé, e a Bíblia também enaltece ele como pai da fé, pela sua fé desbravante, desde a sua chamada no capítulo 12, quando Deus diz: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Todos nós conhecemos: em ti serão benditas todas as nações e famílias na terra. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bem, dito isto, o critério que Deus estabelece para Abraão é: Abraão, você tem chamada, você tem promessa, mas existem alguns critérios para você. Você terá que sair da casa de teu pai, da casa da tua parentela, e isso dói. E você vai perceber que ele é o pai da fé, porque embora Deus mandou ele sair, Deus não mostrou para onde ele iria. Sim ou não? Deus falou para ele sair, mas não mostrou para onde ele iria, ou melhor, não mostrou qual percurso,
qual caminho Abraão teria que trilhar. E é por isso que ele é considerado o pai da fé. Por quê? Porque embora ele não viu o caminho, ele creu naquele que o chamou. Embora ele não viu, embora Deus não mostrou o percurso que ele teria que trilhar, ele creu na voz que o chamou. E isto deve ser enaltecido, porque todo aquela que tem um chamado em Deus, não precisa ver, é crer, é bíblico. Você não precisa ver para crer, basta você crer. E como diz a Bíblia Sagrada, se creres verás a glória de Deus. Quando Deus disse para Jeremias, o texto do capítulo 18: e veio sobre mim a palavra do Senhor e me disse: desce à casa do oleiro, irá te farei ouvir as minhas. Qual que é o endereço que Deus dá para Jeremias? A casa do oleiro. Então você percebeu que para Abraão Deus não mostrou o caminho ou o endereço, para Jeremias ele mostrou, é a casa do oleiro. Em Atos dos Apóstolos, quando Deus, com resplendor da glória, visita Saulo, ele disse: vá à rua chamada direita. Deus mostrou o endereço para Saulo, sim ou não? Quando Jesus, em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele já ressurreto, aparece para os discípulos, ele disse: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aí ele vai dizer o endereço: ficai porém em Jerusalém. Então vocês conseguem perceber que em algumas ocasiões Deus mostra, e na de Abraão Deus ocultou. É porque quem tem promessa, Deus não precisa ficar mostrando detalhe. O primeiro indício de quem tem promessa, de quem tem chamada, é a sua fé ser revelada. Ele não viu, mas ele creu. Ele não tinha um percurso à sua vista, mas ele creu. E aqui eu preciso abrir um primeiro parêntese da noite para liberar essa palavra profética na sua vida. Você está aqui não é porque você viu Deus visivelmente. Alguém aqui já viu Deus visivelmente, de forma palpável? Alguém aqui já viu Jesus visivelmente no mundo físico, de forma palpável? Você nunca o viu, mas sabe por que você está aqui? Não é porque você é movido pelaquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. O que te faz crer é o que te trouxe aqui. Você só está aqui, não é porque você viu, é porque você creu. Você nem viu, mas você crê que se de repente Deus pode operar na sua vida essa noite. Você não viu, mas você está aqui porque você crê que quem pode te abençoar não é o pastor, não é o pregador, não é o irmão Tiago, é alguém que você não viu, mas ainda está preparando uma casa para você morar nas regiões celestiais. Meus irmãos, isso é motivo de celebrar. Isso é motivo de se alegrar. Por quê? Porque tem muitas pessoas que são movidas pelaquilo que elas enxergam. Muitas pessoas são movidas por aquilo que elas veem. Diferente de nós não vemos Deus, nós nunca tocamos nele, a não ser pela fé. Então o que nos move é a fé. Então se tem uma lição de moral que Abraão nos deixou e que nos acompanha até hoje, é a fé. O que nos trouxe aqui foi a fé. O que nos faz permanecer de pé foi a fé. Somos movidos pela fé. Você é vitorioso por causa da fé, está de pé por causa da fé, canta por causa da fé, sente Deus por causa da fé, está ouvindo essa palavra por causa da fé, tua casa está de pé por causa da fé, você tem saúde porque você tem fé, as suas pernas não atrofiou por causa da fé, você só tem fôlego de vida por causa da fé. Não é o seu trabalho, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o homem, é a fé em Cristo Jesus, é a fé na qual o apóstolo Paulo disse: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Deus ainda conta com a tua chamada, mas a primeira palavra a caráter de urgência para você nesta noite é essa: coloque a tua fé em ação, porque a partir do momento que você crê, Deus entra. Você crê, Deus faz. Você crê, Deus opera. Você crê, Deus abraça. Você crê, Deus visita. Você crê, Deus abre porta. É só você crer. Ninguém aqui vê, mas a partir do momento que nós cremos na palavra, Ele é quem garante a vitória. Quem pode celebrar a Deus por essa palavra essa noite? Então Abraão creu.
Abraão creu e foi. Porque toda pessoa que tem um chamado, uma chamada, ela precisa fazer com que a fé dela seja revelada. Quer ver? Quando em Lucas capítulo 8, você vê Jesus acordando, eu até preguei aqui, não sei se foi semana passada, semana retrasada. Quando Jesus ele acorda para acalmar a tempestade, Jesus, qual é a primeira coisa que ele faz em meio à tempestade? Aí eu vou falar duas para você. Primeira, ele acalma a tempestade, ou segunda, ele repreende os discípulos por causa da fé. Repreende os discípulos por causa da... Então peraí, se os discípulos tivessem fé naquele momento e usasse e colocasse ela em ação, a tempestade então seria acalmada? Sabe o que eu aprendo com isso? Se tem uma coisa, é uma frase clássica que Deus não vai fazer, é a sua parte. Na hora de crer, você é uma obra cooperativa. O poder para crer vem de Deus. A escolha é sua. A partir do momento que você escolher, eu vou viver o meu chamado, eu vou viver o meu propósito em Deus. E crer, Deus é poderoso para alcançar a sua família. Abraão teria que mudar o seu espaço geográfico, e Abraão terá que levar a sua esposa Sara. Abraão precisará, além de revelar a sua fé, ele vai entender que a família é um projeto de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que eu creio, a minha chamada não pode estar em volta do meu umbigo. As promessas de Deus na minha vida não podem estar em torno do meu umbigo. Pelo contrário, se eu tenho a certeza, a convicção de que Deus me chamou, de que Deus me liberou, promessa, a minha fé precisa ser revelada a ponto de as minhas promessas, a minha chamada alcançar a minha família. Aleluia! E a fé de Abraão é essa. O que Abraão entende? Eu entendo que se Deus falou para eu ir, se Deus falou para eu sair do meio da minha parentela, alguma bênção ele tem, algum propósito ele tem nisso. E Abraão creu, e é por isso que Abraão foi, e é por isso que Abraão foi bem sucedido. Por quê? Porque Abraão foi, mas ele foi debaixo de uma palavra. Ele foi, mas ele foi debaixo de uma palavra. Então Abraão, por sua vez, terá que levar sua esposa consigo, porque dois só andarão juntos se houver concordância. Mas ele agora tem a sua esposa. Ele precisa fazer com que ela caminhe, ande lado a lado com ele, porque a promessa de Deus para Abraão não é para alcançar somente ele, mas é para estender, é para alcançar sua casa, é para alcançar toda a sua família. Ainda que ele tenha que sair da casa de seu pai, é porque a sua árvore genealógica precisaria dar sequência. É por isso que nós chamamos ele de pai da fé, porque ele creu, ele mudou o espaço geográfico, ele saiu da casa do seu pai para ele poder constituir a sua família, para ele viver a sua chamada, para ele viver a sua promessa. Irmão, eu preciso te dizer, você precisa entender que quando chegar o tempo de Deus na sua vida, a bênção dele vai alcançar até a sua família, ainda que você tenha que mudar o espaço geográfico. Deus é poderoso para fazer frutificar a tua casa. Deus é poderoso para fazer frutificar teu casamento. Deus é poderoso para fazer frutificar teu lar. E o que eu preciso, irmão Tiago? Estar debaixo da palavra de Deus. Estar debaixo da palavra de Deus. Estar debaixo, eu vou insistir isso aqui, estar debaixo da palavra de Deus. Alguém poderia olhar para Abraão e dizer: mas você vai sair da casa do seu pai, isso é perigoso. Mas na verdade, quando Abraão sai da casa do pai, é porque Deus queria largar as estacas da tenda de Abraão, para a sua família poder crescer, para a sua família poder dar continuidade a essa árvore genealógica, para ela poder dar fruto. É por isso que a fé de Abraão foi revelada, porque nenhum fruto vem sem a fé. Nenhum fruto é produzido se a fé não for revelada. Aleluia! Abraão saiu, com 75 anos ele recebe uma promessa. Só que a Bíblia diz, irmão, que 11 anos se passaram. 11 anos se passaram. Abraão agora está com a sua esposa. A fé de Abraão já foi revelada. E já que 11 anos se passaram, ele olha para a sua casa e percebe que a sua esposa é estéril. Ela sofre de esterilidade. Isto na época da Bíblia Sagrada era algo vergonhoso. Era algo que trazia vergonha para dentro de um lar. Era algo que trazia humilhação para dentro de um lar.
Agora para pensar comigo. 75 anos de idade ele recebeu a promessa. 11 anos se passaram e nada da promessa aconteceu. Então, ao todo, essa matemática é simples. Quantos anos Abraão ficou vivendo vergonha e humilhação? 11. Por quê? Porque quando ele completou 11 anos de idade, o costume da época era pegar a serva egípcia da casa, ter um filho com ela. Só que este costume quebrava um princípio bíblico, quebrava um princípio familiar. Então eu preciso abrir um parêntese para te dizer: todo costume que quebra princípio familiar é reprovação de Deus. Embora havia aquele costume, Abraão estava quebrando um princípio familiar, porque ele estava cometendo o erro da precipitação. Depois de tanto tempo vivendo na vergonha, depois de tanto tempo vivendo na humilhação, ele vai agora tentar com a força do seu braço e vai quebrar um princípio familiar. Irmão, é melhor esperar o tempo de Deus do que comprometer tua casa. É melhor respeitar o tempo de Deus do que comprometer a tua família. Por quê? Qualquer decisão compromete, não é só quem é chamado, não é só quem tem promessa, compromete um bairro, uma nação. Cuidado com as tuas escolhas e decisões para não comprometer tua casa e tua família. A escolha de Abraão poderia estar comprometendo a sua casa, poderia estar comprometendo a sua família, porque ele estava quebrando um princípio familiar. E se tem uma coisa que Deus reprova, é quando o princípio familiar é quebrado. Nós precisamos colocar em prática que para ser bênção fora, é preciso ser bênção dentro de casa. Quando você sai de casa, o teu marido tem que sentir saudade de você, ele não tem que falar graças a Deus. Quando você sair de casa, a tua mãe, o teu pai, alguém tem que sentir saudade. Ninguém pode dizer graças a Deus fulano foi embora, graças a Deus ciclano foi trabalhar. Não, quando alguém dentro de casa vai embora, a saudade tem que bater. Não queria que você fosse. Sim, mas quando um princípio familiar é quebrado, vários transtornos vai correr atrás daquela casa, vai permanecer dentro daquela casa. Só que quando Abraão completou 100 anos de idade, Deus lembrou de Sara. Deus visitou a Sara. Por quê? Porque embora Abraão, com as forças do seu braço, havia quebrado um princípio familiar, Deus não podia deixar que uma família ficasse perdida. Irmão, eu dou glória a Deus por dentro, aleluia por fora. Sabe por quê? Porque as nossas escolhas nos faz muitas vezes quebrar princípio familiar. As nossas escolhas nos tira muitas vezes do propósito de Deus. As nossas escolhas podem muitas vezes comprometer nossa casa e a nossa família. E por que é que eu dou glória a Deus por fora e aleluia por dentro? Porque embora a minha natureza carnal, embora a nossa natureza humana muitas vezes nos tira do propósito de Deus, a misericórdia de Deus nos pega lá e nos coloca de volta. Aleluia! Abraão quebrou um princípio quando ele tinha 86 anos, mas a palavra de Deus sobre a vida dele, que a esposa iria gerar, ainda estava de pé. Sabe o que eu aprendo com isso? A gente erra, a gente fraqueja, a gente compromete a nossa casa, nós comprometemos os nossos familiares, mas o mais lindo de tudo é que a palavra de Deus ainda permanece de pé. Quem sabe tem alguém aqui esta noite que ouve essa palavra no teu passado por quebra de princípios familiares, porque existem muitas pessoas que precisam ser restauradas do passado, e é por isso que eu estou falando isso aqui essa noite, por ter quebrado o princípio lá atrás. Muito transtorno te acompanharam, muitos transtornos te acompanharam, quem sabe até os dias de hoje. Quem sabe você está vivendo dias por ter quebrado o princípio familiar lá atrás, por ter se precipitado como Abraão precipitou lá atrás. Mas a palavra profética de vida para a sua vida essa noite é essa: Abraão pode até ter quebrado o princípio familiar, mas a palavra e o projeto de Deus para a vida dele, para a casa dele, ainda estava de pé. Então eu preciso que você
levante uma mão para cima, para que assim eu libere uma palavra profética sobre a sua vida. Quem sabe a tua natureza carnal te fez quebrar um princípio familiar. Quem sabe uma escolha sua te tirou da vontade de Deus. Quem sabe uma decisão sua pode ter comprometido a tua casa e a tua família. E a palavra de Deus para a sua vida essa noite é essa: a tua casa não ficará desgarrada do aprisco, a tua família não ficará abandonada, porque hoje a misericórdia de Deus é revelada. Hoje Deus visita Sara. Hoje Deus visita Sara. Essa Sara aqui pode representar teu filho que não é crente. Essa Sara aqui pode representar alguém da sua família que não é crente. Essa Sara aqui pode representar um membro da tua família que ainda não é crente. Essa palavra é para você que alguém na sua casa ainda não é crente, alguém na sua família ainda não é crente. Só que a bênção de Deus sobre a sua vida é para alcançar a sua casa. Quem sabe alguma escolha sua, alguma decisão sua comprometeu tua família, e Deus te trouxe num culto como este para te dizer: hoje eu vou visitar aquela Sara. Hoje eu visito o teu filho. Hoje eu visito a tua filha. Hoje eu visito o teu marido. É dia de visitação de Deus, porque princípio familiar o diabo pode até querer quebrar, mas vem a mão de Deus com a misericórdia para dizer: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja edificada na rocha, 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 rocha. Eu sinto que o Espírito de Deus está visitando gente aqui. Eu sinto que o Espírito de Deus está visitando gente aqui. Espírito Santo vai restaurar sua vida, meu irmão. Espírito Santo vai restaurar sua família, meu irmão. O que Deus vai fazer na sua vida é para alcançar a tua casa. Eu imagino Deus olhando para Abraão e dizendo: você errou, você poderia ter comprometido a tua casa, mas eu sou fiel à minha palavra, a minha palavra ainda permanece de pé. Ah, irmão, olha para cá. Você acha que Deus vai perder sua família por erro seu? Vai não. Você acha que Deus vai perder tua casa por fracasso seu? Vai não. Nós fraquejamos, erramos, caímos, pecamos, mas a palavra permanece de pé. Não é nós e nem o diabo que vai comprometer nossa casa, porque maior que nós, maior que a igreja, maior que o pregador, maior que a palavra, é o Deus da palavra. Aleluia. Deus não vai perder tua casa por precipitação sua. Deus não vai perder tua casa por erro seu. Porque tem pessoas que dizem: mas tem alguém na minha família que está sofrendo, é culpa minha, tem alguém nessa situação. E tem pessoa que essa noite que o diabo quer colocar culpa na sua mente, culpa na sua cabeça, culpa no seu psicológico, e está dizendo: a sua casa está assim por causa de você. Quem sabe o inimigo tem te acusado e tem dito: é por causa daquele perdão que você não liberou, é por causa daquele perdão que você não pediu, é por causa daquele abraço. Nós dizemos que ama quando nós estamos sepultando alguém, e Deus está dizendo: aproveite que é tempo de vida, aproveite que você ainda tem fôlego para respirar, para abraçar alguém, dizer que ama. Aproveita para pedir perdão, aproveita para poder abraçar. Não perde a tua casa, não perca. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. Abraão se precipitou, porque o tempo machuca, o tempo dói. Diga-se de passagem que foi só 10 anos, meu pai no crack, todo mundo sabe disso, minha mãe sofrendo, a gente sofrendo, o tempo passando, o tempo dói. A gente ora, o tempo passa, a gente vê testemunho na vida de A, a gente vê testemunho na vida de B, mas parece que Deus esqueceu da nossa casa. E aí o sentimento de culpa quer dominar o nosso psicológico. Aí o diabo
aproveitador, ele aproveita o ensejo para poder acusar. Você tem culpa no cartório, a tua filha, a tua casa, alguém na tua família só está assim, é por causa de erro, de precipitação seu. Sim, só que o tempo vai passando e vai machucando, porque parece que nada acontece. Abraão teve que esperar 25 anos. Eu não disse 25 dias e nem 25 meses, 25 anos para Deus visitar Sara. Sabe o que é o mais lindo nessa história? Que para Deus o tempo não interessa. Se tiver que ser hoje, ele visita. Se tiver que ser agora, ele vai lá e visita. Se tiver que ser antes do culto acabar, ele visita. Mas que ele visita, ele toca, ele cura, transforma, liberta, restaura, renova. Eu estou sentindo que o Espírito de Deus está falando com alguém nessa noite. O tempo está passando, parece que o céu está de bronze, e Deus te trouxe no culto para te dizer: eu vou visitar hoje, vou visitar hoje, vou visitar hoje, vou visitar hoje. Kalaya Shana Surya Kandahai Remi Prominaya Kanda. Espírito de Deus, que caia por terra agora todo sentimento de culpa. Feche os olhos. Que caia por terra agora todo sentimento de culpa. Espírito Santo de Deus, que toda acusação caia por terra agora. Espírito de Deus, essa moça, esse jovem, este rapaz, este homem, esta mulher que tem orado por um filho, que tem orado por uma filha, que tem orado por uma irmã, que tem orado por um pai, que tem orado por uma mãe, em nome de Jesus, receba a oração no céu aí agora. Visita esse filho lá agora, Jesus. Visita aquela filha agora, Jesus. Visita aquela casa, Jesus. Irmão, é por isso que você não pode parar, é porque você é a coluna que Deus levantou na tua casa. A sua casa só não caiu e nem vai, oh meu Deus do céu, e nem vai cair por causa de você. Fulano pode estar caído hoje, mas amanhã estará de pé. A glória da segunda casa será maior, 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 maior do que a da primeira. Depois que Abraão se precipitou, eu já estou encerrando, me olha só mais um pouquinho. Depois que Abraão se precipitou, no capítulo 15, Deus vai aparecer para Abraão e vai dizer para ele assim, ó, já vai repreender Abraão. Irmão, sabe o que é misericórdia? Sabe? Misericórdia é o coração de Deus nas nossas misérias. É como se Deus estivesse pegando o coração dele e colocando nas misérias de Abraão. Você é fraco, tem dia que te falta força para orar, né, Abraão? Tem dia que te falta força para pagar o preço, né? Mas está aqui o meu coração nas tuas misérias. É hoje que eu visito Sara. Só que no capítulo 15 Deus apresenta Abraão e diz assim: Abraão, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas saírem. Aquele que de tuas entranhas, é difícil a palavra, mas diz comigo, repita, entranhas, de novo, entranhas. Peraí, Deus está falando para quem? Abraão, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas. Mas peraí, Abraão vai engravidar? É isso que Deus está querendo dizer? Aí eu pergunto dessa noite, que varão, que homem de Deus que quer engravidar aqui? Mas é o texto bíblico, capítulo 15, pode conferir sua Bíblia depois na sua casa, capítulo 15 de Gênesis. A expressão bíblica é essa: Abraão, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tua. Peraí, aí a minha pergunta é, aí eu fiquei me perguntando a Deus, Senhor, mas Abraão não pode engravidar? Por que que o Senhor Deus estava falando que era das entranhas dele? Eu não estou entendendo mais nada. Só que aí Gênesis capítulo 2, aleluia, olha como a Bíblia é linda.
A Bíblia diz assim: e o homem deixará a sua. Você não falou. E o homem deixará a sua e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só. Você não falou. Ambos serão uma só. Então peraí, então agora quando Deus libera a promessa para Abraão, Deus não está falando só com Abraão. Quando Deus fala, é aquele que de tuas entranhas, ambos é só uma carne. Então era como se Sara já estivesse dentro dele, e Deus estivesse dizendo: aquilo que eu tenho para você vai alcançar ela. Oh! Está entendendo porque Deus fala contigo esta noite e alcança a sua casa? Está entendendo porque Deus fala contigo hoje, aponta para você, mas visita quem está lá? É como se Sara já estivesse dentro de Abraão, e Abraão estivesse dizendo: a promessa é para você, mas vai vir de lá. Lá onde? De Sara. Oh, aleluia! Espera aí, agora olha para cá. Se Deus aponta para Abraão e diz: aquele que de tuas entranhas, Deus estava então definitivamente, à luz da Bíblia, falando que era de Sara. Sim ou não? Mas peraí, se era de lá, se era de Sara, Sara pode gerar? Sara pode gerar? Por que então que Deus fala, é de tuas entranhas, apontando para Sara? Ela pode gerar? A terra é seca, sim ou não? Se a terra é seca e Deus está falando, é de tua, é de você, e Deus estava apontando para ela, ficou confuso? Era Deus dizendo: a promessa é para você. Aí quando a gente olha para Sara, a terra é seca, ela não gera. Aí era Deus dizendo: a promessa é para você, mas vai vir de onde não pode brotar, vai nascer aonde não pode nascer, vai gerar aonde não pode ser gerado. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu vou abrir aquela porta para você. Aí você diz: a porta está fechada, mas não vai vir aqui que você espera, vai vir aqui que você menos espera. Aleluia! É Deus falando para alguém aqui essa noite: a promessa que eu tenho na sua vida vai alcançar a tua casa. E como vai alcançar? É de uma forma que você não imagina. Vai nascer onde não pode nascer, vai brotar onde não pode brotar. É Deus dizendo: ao cheiro das águas brotará de novo. Deus vai fazer molhar a terra seca, Deus vai fazer germinar na sua terra. Tiago, que terra é essa? Levante agora as suas duas mãos para o céu, que eu falo: que terra é essa? Tiago, que terra é essa? Essa terra se chama sua casa, seu marido, teu filho, teu esposo, tua filha, tua parentela, tua família. É Deus dizendo: o que eu tenho para você vai alcançar quem está lá, quem está lá, quem está lá, quem está lá. Celebre a Deus por essa palavra de alguma forma. Dê um brado de júbilo no seu lugar de alguma forma, porque é noite de Deus fazer nascer teu Isaac. É noite de Deus fazer nascer teu Isaac. Vai nascer teu Isaac, vai nascer teu Isaac, vai nascer teu Isaac, vai nascer teu... Vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai! Se coloque de pé comigo, por favor, se coloque de pé. Se coloque de pé. Se o Isaac vai nascer, no início da palavra eu falei que Isaac significa o quê? Vamos ver quem está ligado. Significa o quê? É Deus olhando para Abraão e dizendo: Abraão, quando eu visito você, eu trago sorriso para você. Você vai sorrir de novo. Aleluia! Agora, alguém consegue ver Abraão indo para o campo triste antes da promessa? Sim. Ele está indo para o campo trabalhar chateado. A esposa está em casa triste. A esposa está em casa ansiosa. Mulher fica ou não fica ansiosa? Mulher, o seu sentimento, ela tem um distúrbio de ansiedade muitas vezes a mais do que o homem. Então a Sara está em casa ansiosa, aflita. O Abrão está no campo trabalhando, nada da promessa. Só que quando Deus diz: é de tuas entranhas, e Deus diz: vai nascer. Agora eu vejo Abraão no campo. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, só que eu vejo o mensageiro dizendo para Abraão: sua esposa está passando mal. Abraão, imagina Abraão, ela já está com 90 anos.
já está avançada em idade, já está limitada, deve ser algum tipo de doença, deve ser algum tipo de, porque ela está avançada em idade, o mensageiro diz que ela está passando mal, então Abraão vai correr logo para sua casa, porque talvez ele vai dizer: eu vou despedir da minha esposa, é o último dia que eu vou ver Mo, é o último dia que eu vou dar um abraço nela, é o último dia que eu vou dar um beijo nela. Não espere o último dia, viu? É o último dia. Quando ele chega lá, o sintoma é de enjoo. Abraão: opa, enjoo, aleluia, meu corpo começa a arrepiar, aleluia, enjoo, vai ter que ir para consulta, não é normal, você está avançado em idade. Quando ela chega lá, quem sabe ela está com a sua bengalinha, que ela já está avançada em idade, alguém diz: essa velhinha aí deve morrer. Aí ela diz: eu estou sentindo enjoo, eu estou com desejo de comer uns negócios diferentes. Aí quem sabe o médico vai dizer: tem alguém chutando aqui do lado direito, tem alguém chutando aqui do lado esquerdo. Quando ela volta para casa, quem sabe o Mo está lá. Qual é a notícia? Qual é a notícia? Quem sabe Abraão, se fosse no tempo de hoje, pegava um holofote, pegava o microfone e gritava para Abraão: tô grávida, ele visitou a minha entranha, a minha casa não está perdida, não está. Quem sabe hoje você vai sentir sintoma de milagre nascer no Iabai achando. Quem sabe hoje você vai sentir sintoma, alguém vai dizer: é dia dela morrer, é dia dela ser sepultada. Não, é que chega o dia da sua limitação, Deus visita. No mundo espiritual, alguém vai sentir sintoma de milagre, sintoma de promessa, sintoma de chamada. E quando você voltar para a tua casa, alguém vai dizer: e aí, a notícia de morte? A notícia de sepultamento? Tu vai gritar na cara do diabo: não, é de vida. Ele lembrou da minha casa. Ele lembrou da minha casa. Quem pode celebrar? Quem pode celebrar? Quem pode celebrar? Quem pode? Ele está lembrando da tua casa agora. Ele está lembrando da tua casa agora. Estende a mão para onde está teu lar. Estende e ora. Estende. Hoje ele visita a tua casa. O sintoma não vai ser de morte, não vai ter cortejo fúnebre, vai ter culto de ação de graça. Tu vai voltar com a boa notícia. E quando te perguntarem: e aí, morreu? E aí, tá com diabetes? E aí, o sintoma é de morte, é de enfermidade? Tu vai dizer: não, é de vitória. Ele lembrou da minha casa, ele lembrou da minha família. Oh meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo que o Espírito Santo está visitando a casa de alguém, está visitando a família de alguém. É hoje que ele visita, é hoje que ele toca, é hoje que ele transforma, é hoje que ele livra. Então ora pela tua casa. Espírito de Deus, a tua palavra foi entregue à sua igreja. Espírito de Deus, confirme, visita os lares, visita as famílias, testifica a tua palavra, confirme a mesma, que o teu nome seja glorificado, que venhamos sentir sintoma de milagre, de promessa. A nossa casa não vai ficar caída, não vai ficar bagunçada, porque a tua presença arruma tudo, a tua presença coloca tudo no lugar. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu estou sentindo uma graça do Espírito aqui essa noite. Vai ter mãe, vai ter pai, vai ter filho que vai pedir perdão. Meu Jesus, você vai falar: te amo pro teu pai, te amo pra tua mãe. Tu vai voltar a abraçar, vai ter comunhão dentro da casa, porque é dia de Deus visitar. Ele está entrando. Tua palavra foi entregue. Testifica e continua glorificando o teu nome, Espírito de Deus. O teu Isaac nasceu. Hoje é o dia do teu sorriso.